Olá, bem-vindos ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, dia 4 aí da Copa do Mundo de Clubes, né? Vamos falar do que houve nesse quarto dia do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes. Mas antes vamos falar rapidinho do jogo do Flamengo de ontem. O Flamengo confirmou o favoritismo diante do Esperance da Tunísia sem muitas dificuldades. O primeiro gol do Arrascaeta foi logo aos 16 minutos. O Flamengo realmente assim não mudou a postura, jogou como o Flamengo, jogou como a gente conhece, que é um time que marca pressão alta ali no campo de defesa do time adversário. O Felipe Luiz realmente vai se mostrando um técnico assim excelente, tem o time na mão. E agora o Flamengo também. O Flamengo jogou mais ou menos parecido com o Chelsea. Ele não se matou, não correu riscos. Teve a partida controlada, teve uma ou outra estocada ali do Esperance, mas o Flamengo em nenhum momento teve o resultado ameaçado e depois o primeiro gol do Arrascaeta no primeiro tempo e depois o passe do Jorginho, o gol do Luiz Araújo para fazer o gol da vitória do Mengão. O Mengão salta bem com 3 pontos num grupo. Flamengo e Chelsea com 3 pontos, os favoritos. E agora, sexta-feira, tem Chelsea e Flamengo, né, o grande jogo aí do grupo, o jogo que vai definir talvez o primeiro colocado do grupo. O Flamengo agora é descansar e pensar no jogo de sexta-feira contra o Chelsea. Indo agora para o quarto dia, né, do Mundial de Clubes, né, da Copa do Mundo de Clubes. Nós tivemos, para começar o dia, eu vou mudar um pouco a ordem hoje. Eu vou começar falando do jogo do River Plate, né? O jogo do River Plate contra o Urawa Red Diamonds, o segundo jogo do dia, né? O jogo foi às 4 da tarde. O River Plate venceu o Urawa sem grandes dificuldades, 3-1. Acho que a nota triste do jogo foi a contusão do Driussi, que ele na hora que o River faz um gol, né? O River faz acho que o segundo gol. E aí ele tem um choque com o goleiro do Ural Reds, ele dá quase um soco assim no jogador do River. Só que o Driussi, ele tem uma lesão de tornozelo, ele não tem uma lesão de rosto, ele tem uma lesão no tornozelo. E aí ele é substituído, sai de campo chorando. Então, assim, é uma preocupação para o River, né? Perder um atacante titular, um bom atacante, um nome importante do time. E aí, certamente, vamos ver se ele vai ter condições de continuar, de prosseguir nesse campeonato mundial. Se não, aí entrou ali o Miguel Ángel Borja, ex-Palmeiras, para substituí-lo. Mas aí o River, assim, o River até sofreu um gol do Ural ali de pênalti, mas depois fez o terceiro minutos depois e o River venceu assim sem grandes dificuldades. O River também começando bem a sua caminhada no grupo. Agora ele espera o jogo de mais tarde, né, o que vamos falar daqui a pouquinho. Tá rolando agora Mamelodi Sundowns e o Sun HD, né, o jogo do grupo do Fluminense, do grupo F. O jogo começou atrasado, o jogo nem chegou a começar, porque houve o jogo teve o seu início atrasado por questão de meteorológica, né? Nos Estados Unidos existe uma lei, uma regra, assim, né? Que eles são muito precavidos nisso, muito preocupados com isso. E se você qualquer incidência de raios nos Estados Unidos, assim, perto ali de arenas esportivas, se tem raio, não pode começar nenhum evento. Isso acontece muito em partidas da MLB, né, da Major League Baseball, e da NFL, da NFL, da Liga de Futebol Americano, e também da MLS. Diferentemente do que acontece por aqui, né? A gente teve aquele jogo Vitória e Cruzeiro esses dias, né? Que o jogo era praticamente um jogo de polo aquático e ainda teve a fatalidade que ocorreu ali com o Janderson, né? Que ele rompeu todos os ligamentos ali do tornozelo.
E aí, né? Fazer o quê, né? Se o Brasil tivesse essa precaução que os americanos têm, né? Com jogo na chuva, jogo com raio, talvez aquilo não tivesse acontecido. Mas aconteceu isso, o jogo ficou paralisado, o jogo não começou enquanto não houvesse condições para o jogo começar. Tá rolando o jogo agora, acompanhei todo o primeiro tempo. O time do Mamelodi Sundowns é muito bom. É muito bom, é muito mais time que o Sun. Tem um atacante ali, o cara que fez o gol, o Reiners, bom jogador. Bom jogador, ele teve um gol anulado, ele teve outras chances, é bom atacante, bom centroavante. Tem dois brasileiros ali, o Arthur Salles, ex-Vasco da Gama, e o Lucas Ribeiro, né, o camisa 9 e o camisa 10. É bom time esse time do Mamelodi, tudo bem, tá jogando contra o Sam, mas tá mostrando aquela coisa que eu já dizia pra vocês aqui nos guias, né? Que é uma equipe que joga um bom futebol, que joga um futebol legal, assim, bonito de se ver. E eu vi isso no primeiro tempo. Quem tá acompanhando tá vendo, deve estar vendo a mesma coisa que eu acompanhei nesse primeiro tempo. Vamos ver como vai ser o segundo tempo agora. Vamos ver se o Sam consegue reagir no segundo tempo, ou se o Mamelodi vai fazer o segundo, fazer o terceiro e confirmar a vitória a primeira vitória do Mamelodi Sundowns aí na Copa do Mundo de Clubes. Bem, falar do melhor jogo, assim, né, do grande jogo do dia, e eu acho que, pô, foi muito legal, cara. Foi muito legal ver o que o Fluminense fez. O Fluminense jogou bola. Ele esqueceu, ele não ligou pra quem era o Borussia Dortmund, e o Renato Gaúcho fez o time jogar bola. O time do Fluminense foi pra cima, criou várias oportunidades. O Fluminense era pra ter ganho o jogo. O Fluminense era pra ter ganho esse jogo. Ele teve 15 finalizações no jogo, isso é incrível, isso é fantástico. O John Arias teve várias chances ali no primeiro tempo, ele teve duas chances ali no início do jogo. Teve um gol ali, cara, que assim, teve o Kobel, né? O Kobel fez uma defesa, ele fez duas defesas, assim, que é uma pena, cara, é uma pena. O Everaldo também, ele perde uma chance que pra mim era só ele fazer o gol ali, ele resolveu passar a bola. Ah, meu pai do céu, o Fluminense era pra ter ganho esse jogo. O Fluminense era pra ter ganho esse jogo. O Borussia entrou ali como, assim, não ligando pra nada. O Borussia, meio que o Niko Kovac, ele deu um recado ali de que o Borussia não tá ligando. Não tá ligando, não jogou a sério. Não sei como isso tá repercutindo na Alemanha. Porque, assim, o técnico pode até pensar assim, eu não tô dando a mínima para esse campeonato, não tô jogando a sério, eu quero que jogar 3 jogos aqui e indo embora. Mas assim, você tem uma questão, né, que você vai gerar uma questão negativa aí com seus torcedores. Eu já vi vídeos aí na internet de torcedores do Borussia aí, meio que reclamando da postura do Borussia. Vi, né, os jornais alemães ali, talvez tecendo algumas críticas ao Borussia e elogiando um pouco o Fluminense. Então, assim, vamos ver o que o Borussia vai fazer, né? Mas o Niko Kovac, ele meio que deu um recado ali que ele não tá ligando para essa competição, né? Vamos ver qual vai ser o segundo jogo do Borussia agora. Mas o Fluminense, olha, muito, muito bonito o que ele fez. Muito bonito o jogo de hoje. 0-0. O Renato, ele é um cara meio folclórico, né? Que às vezes ele tem aquela coisa de eu não preciso estudar e tal, aquela coisa boleirão, né? Mas assim, ele entende ele entende de futebol. Ele entende de futebol. E ele fez uma coisa muito interessante hoje, que ele tirou o Ganso, ele montou um time para ter mais intensidade no jogo, para encarar mesmo o Borussia, para correr mais. E ele conseguiu montar uma armadilha ali pro Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund teve pouquíssimas chances assim que eu vi, assim, que eu lembro. E era pro Fluminense ter saído com uma grande vitória, uma vitória histórica hoje. Uma pena. Uma pena. O curioso é que, assim, né, uma coisa legal desse Mundial, uma coisa legal dessa Copa do Mundo, é que os sul-americanos, nessa primeira rodada, eles estão indo muito bem. Eles estão indo muito bem contra europeus. Você teve o Palmeiras contra o Porto, que o Palmeiras também merecia ganhar o jogo.
empatou 0-0, mas o Palmeiras merecia ter saído com a vitória. Você teve um Boca e um Benfica, que o Boca não conseguiu segurar o resultado contra o Benfica, mas o primeiro tempo do Boca foi incrível. Abriu 2-0, mas aí no final aí faltou um pouco de, sei lá, experiência e pernas ali ao time do Boca. Você teve a vitória do River, mas aí contra o adversário japonês, né? E você teve esse jogo do Fluminense contra o Borussia Dortmund. A ver agora como é que vai sair o Flamengo contra o Chelsea, né? Nós vamos ver aí como vai sair o Botafogo contra o PSG e contra o Atlético de Madrid. Então tá sendo legal, muito legal essa primeira rodada. Você vê os sul-americanos não fazendo feio, que era um temor que todo mundo tinha antes da competição começar, que os sul-americanos iam ser todos meio que vencidos facilmente. E não é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo jogos duros assim dos sul-americanos. Tem uma questão que eu acho que não está se levando em conta, que é o seguinte: os europeus estão em fim de temporada. Os sul-americanos, tirando ali os argentinos, porque o campeonato argentino acabou. A temporada do argentino, lá você tem o apertura e o clausura, então a temporada do futebol argentino é meio como a temporada europeia. Perdão. Mas os brasileiros estão em atividade, então assim, eles estão numa condição física melhor. E isso é uma coisa a ser ressaltada e faz diferença. A gente aqui é muito cruel com os times brasileiros quando chega lá em dezembro e eles jogavam aquela Copa Intercontinental, aquele Mundial do final do ano, e aí geralmente eles chegavam lá e eles perdiam pro mexicano, perdiam pro asiático, ou até perdiam pro europeu. A coisa mudou. A coisa mudou. Quando você enfrentava o europeu lá em dezembro, o brasileiro, o sul-americano estava em final de. O brasileiro estava em final de temporada e o europeu estava no meio da temporada. Então o europeu estava jogando. E agora inverteu a ordem, né? Agora o europeu terminou a temporada, tá cansado de uma temporada. A temporada europeia ela tem menos jogos que a temporada brasileira, mas é uma temporada desgastante, principalmente para quem chega nas decisões de competições europeias. E os times brasileiros estão jogando, estão em atividade. Então isso faz diferença, sim. E a gente vai ver, eu acho que a gente vai ver jogos, confrontos entre sul-americanos e europeus parelhos. A gente não vai ver disparidade, a gente não vai ver goleadas assim tão fáceis, não. Vamos ver como vai ser Botafogo e PSG agora, né? Como é que vai ser esse jogo que tá todo mundo ali falando, ó, o Botafogo pega o PSG tá bem, tá com a confiança lá em cima, tá goleando todo mundo, vamos ver. Vamos ver como vai ser Flamengo e Chelsea. A gente vai vendo como vai ser essa segunda rodada, esses confrontos aí entre sul-americanos e europeus, Boca e Bayern, que também vai rolar na segunda rodada. Vamos acompanhando aí os jogos, River e Inter de Milão, que também vão jogar daqui a pouco, vão jogar ali na segunda, terceira rodada. Mas enfim, mas assim, o que fica do dia de hoje, muito legal o que o Fluminense fez. E o Fluminense, assim, o grupo já era acessível para o Flu passar. Com esse resultado, né, o Fluminense passou no teste. Fluminense e Palmeiras meio que passaram no teste contra os adversários europeus. E agora eles têm tudo para se classificar, porque vão enfrentar adversários, na minha visão, muito mais fáceis. Não que a vitória esteja garantida, mas são adversários muito mais acessíveis de ganhar do que os adversários europeus. Bom, e agora, daqui a pouco, né, tem Monterrey e Inter de Milão. O jogo do grupo G, do grupo E, desculpe, do grupo E, do grupo do River, né? E, bom, Monterrey e Inter de Milão. Eu preciso fazer um negócio aqui que eu falei no guia do Mundial que o técnico do Monterrey era o Martin de Michelis. Não, o Monterrey trocou de técnico. O técnico do Monterrey nesse Mundial será o Domenech Torrent. Aquele mesmo que treinou o Flamengo aqui em 2020. Não deixou muita saudade do torcedor do Flamengo. E ele vai ser o cara que vai treinar o time do Monterrey nesse Mundial de Clubes, nessa competição aí, nessa Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver o que ele vai fazer com o time do Monterrey. O Monterrey tem o Sérgio Ramos, tem o Canales, né, que são os dois principais jogadores. Vamos ver se o Monterrey consegue
enfrentar a Inter de Milão, consegue dar trabalho para a Inter de Milão. A Inter de Milão, a minha dúvida é como os jogadores da Inter de Milão estão. Porque foi uma cacetada que eles sofreram do PSG, a perda da Champions doeu, a perda dos títulos, né, a temporada sem títulos para a Inter foi meio doída. Então eu queria ver como os jogadores da Inter, eu quero ver como os jogadores da Inter vão lidar, vão estar em campo. Será que eles não vão entrar para jogar, vão entrar para ganhar, para querer aquela coisa de tábua de salvação, né, que eu falava que eu falava nos outros vídeos de querer entrar no campeonato para ganhar o título, para salvar a temporada? Vamos ver. O Bastoni, eu falei do Bastoni, né? O Bastoni foi um dos que mais sentiu a derrota pro PSG, tanto que ele pediu desconvocação da seleção da Itália, né? Então vamos ver. O Lautaro Martinez outro dia, ontem deu uma entrevista falando que ele ficou sem falar assim com ninguém durante 5, 6 dias. Então essa derrota foi uma derrota doída para a Inter. Vamos ver como a Inter vai encarar esse jogo daqui a pouco contra o Monterrey. A Inter é favorita porque, né, é o time mais forte, é o time que tem mais camisa, mas nesse Mundial a gente tá vendo muitos jogos que estão ocorrendo surpresas, né? Então vamos acompanhar o jogo daqui a pouco, às 10 da noite, Monterrey e Inter de Milão. Bom, é isso, esse foi aí o quarto dia aí de Mundial, volta amanhã com o quinto dia aí do Mundial. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e até a próxima.